olá, cara aluna, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso da legislação anticrime. Nós encerramos a aula anterior tratando das alterações que foram promovidas no Código Penal. Vamos continuar neste bloco a analisar as alterações e, na sequência, vamos dar início às alterações promovidas no Código de Processo Penal. Então, sem perder muito tempo, vem aqui comigo. Vamos continuar. Artigo 116 do Código Penal, causas impeditivas da prescrição, tá? Bom, vocês estão vendo a redação anterior comparada com a redação atual, então a redação dada pela lei anticrime. O legislador fez apenas uma pequena alteração, tá? Antes nós tínhamos, antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre, inciso 2, enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. A nova redação apenas alterou o conceito, né, a palavra estrangeiro por exterior. Então agora qual a nova redação? Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre, inciso 2, enquanto o agente cumpre pena no exterior. Então aqui não teve nenhuma alteração substancial, foi só uma alteração de expressão, de conceito mesmo, tá? No entanto, esse artigo, a lei anticrime incluiu duas novas situações impeditivas de prescrição, tá? Os incisos 3 e 4. Inciso 3, na pendência de embargos de declaração ou de recurso aos tribunais superiores, quando inadmissíveis, e inciso 4, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de persecução penal. Vem aqui comigo para a gente falar sobre essas duas novas situações impeditivas, então causas impeditivas de prescrição. O inciso 3 claramente é uma resposta do legislador àqueles recursos protelatórios, tá? Vocês sabem que há muitos advogados que interpõem diversos recursos para justamente conseguir o quê? A ocorrência da prescrição. Então, esse inciso 3, ele é expresso, ele é específico, ele é destinado justamente a essas situações, tá? Então, muitas vezes, quem costuma acompanhar julgamentos na TV Justiça, ou acompanhar as notícias que são publicadas no STF, no STJ, no site, né, dos tribunais, diversas vezes, ou quando a gente faz pesquisa, né, de jurisprudência, nós encontramos ali na ementa agravo regimental, no agravo interno, no agravo não sei o quê, nos embargos infringentes, nos embargos não sei o quê, nos embargos... Você vai ver, tem 7, 8 recursos, até que aquele recurso que foi efetivamente julgado ter chego ao plenário. Então, isso é claramente, muitas vezes, são manobras ardilosas, muitas vezes são recursos interpostos com total má-fé por parte do advogado, para conseguir o quê? Vamos falar português claro, né? Conseguir ganhar tempo e fazer com que a prescrição ocorra quando esses recursos chegarem a julgamento nos tribunais superiores. Então, essa também é uma resposta boa dada pela lei anticrime, então não vai correr a prescrição nessa situação, tá? Então, inciso 3, na pendência de embargos de declaração ou recursos aos tribunais superiores quando inadmissíveis, tá? Não é qualquer recurso, são os recursos inadmissíveis. Se forem admissíveis, aí sim vai correr normalmente a prescrição, tá? E o inciso 4 fala da situação de não cumprimento ou quando for ou não rescisão do acordo de não persecução penal, o ANPP. O ANPP, nós vamos tratar sobre ele lá nas alterações do Código de Processo Penal. É uma inovação que foi trazida para o nosso Código de Processo Penal, tá? Na verdade, o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, ele já existia, ele é um instrumento, um negócio jurídico que já existia previsto em resolução do Ministério Público. E o que aconteceu? Agora, este instituto foi incorporado à nossa legislação pátria, ao CPP, tá? Então, nessa situação do inciso 4, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal, também não vai correr a prescrição, tá? Isso aqui também vem expresso no próprio dispositivo do CPP que trata sobre o ANPP. Nós vamos ver a seguir
que o próprio artigo diz que durante o prazo em que o acordo não for rescindido ou não tiver sido cumprido, não correrá a prescrição, tá bom? Seguimos. Artigo 157, inclusão de causa de aumento no crime de roubo. Qual foi a causa de aumento? Foi esse inciso 7, tá? Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca, a pena aumenta-se de 1/3 até a metade. E a inclusão também do parágrafo 2b. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput desse artigo. Então aqui não tem muito o que dizer, aqui foram duas situações novas, duas novas inclusões que foram promovidas no CP, no artigo 157, e essas novas inclusões tratam especificamente sobre causas de aumento no crime de roubo, tá? Então não tem muito o que detalhar, basta ler o inciso e o parágrafo e verificar quais são essas novas situações, tá bom? Seguimos, aqui é um artigo importante, peço a atenção de vocês. Artigo 171, alteração da natureza da ação penal. Bom, qual que era a regra antes? A regra antes, artigo 171 do Código Penal, crime de estelionato, ação penal pública incondicionada. Sempre foi essa regra, agora isso muda, tá? Venham aqui comigo e leiam comigo o parágrafo 5º. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for administração pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos ou incapaz, tá? Então, o caput do artigo 171 continua o mesmo, não teve nenhuma alteração no tipo penal do estelionato, o que alterou foi apenas a natureza da ação penal. Então, antes nós tínhamos uma ação penal pública incondicionada e agora nós temos o quê? Uma ação penal pública condicionada à representação do ofendido, tá? Então, agora é assim que se procede com relação às ações penais no crime de estelionato. Porém, essa nova regra, como sabemos, né, toda regra comporta exceções. Então, o próprio artigo, parágrafo 5º do artigo 171, traz esses 4 incisos quando a vítima for a administração pública, seja administração direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos ou incapaz, não se aplica essa regra. Ou seja, qual é a regra? Ação penal condicionada à representação da vítima, representação do ofendido. Então, essa é a regra. Então, nessas situações, os incisos 1, 2, 3 e 4 do parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal, verificado, que as vítimas são essas pessoas indicadas nesse rol, não se aplica a regra. Então, a ação penal será pública incondicionada, tá bom? Fiquem muito atentos com isso. E uma segunda observação, uma última observação, na verdade, vejam que o inciso 3 fala pessoa com deficiência mental. É apenas e tão somente a deficiência mental que excetua a regra da ação penal pública ser condicionada à representação, tá bom? Se for qualquer outro tipo de deficiência, aplica-se a regra da representação, tá bom? Só se aplica a exceção se for doença mental, beleza? Então, seguimos. Artigo 316 do Código Penal. Essa aqui é a última alteração promovida no Código Penal, tá? Foi o aumento da pena do crime de concussão. Aqui também não tem muito o que conversar com vocês. O caput continua com a mesma redação, nada foi alterado. O que alterou foi só a pena. Antes nós tínhamos uma reclusão de 2 a 8 anos e multa. Hoje nós temos uma reclusão de 2 a 12 anos e multa. Essa foi a alteração. Então, ampliou a pena máxima, tá? Então, foi só uma alteração com relação à pena prevista pro crime de concussão, previsto no artigo 316 do Código Penal, tá? Com isso, nós esgotamos todas as alterações que foram promovidas pela Lei Anticrime no Código Penal. Todas elas foram tratadas até aqui, tá bom?
Agora, nós vamos começar a analisar as alterações promovidas no Código de Processo Penal. Já vou começar essa análise pedindo a vocês que prestem bastante atenção, porque tivemos alterações que já nasceram inconstitucionais e tivemos alterações que foram sancionadas pelo presidente da República, foram previstas na lei, porém foram sancionadas pelo presidente e depois vetadas, a aplicação, na verdade, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o pacote anticrime previu algumas alterações, essas alterações foram aprovadas, foram sancionadas quando da publicação da lei pelo presidente da República e agora, recentemente, o STF acabou afastando a aplicação de algum desses artigos, tá? Eu vou falar para vocês quais são esses artigos. Na verdade, já vamos iniciar essa análise sabendo quais são esses artigos, mas eu peço a vocês, por favor, que tenham bastante atenção, porque vamos ter que acompanhar daqui para frente de perto esses artigos para verificar como que vai ser tratada essa questão. Se o STF vai suspender ou não a eficácia, por quanto tempo, se esses artigos vão ou não passar a vigorar no nosso ordenamento jurídico. Essas são questões que devem ser acompanhadas de perto, tá bom? Então vamos começar a nossa análise das alterações promovidas no CPP. São todas essas, tá? São bastante. Tem essa página e aqui também. Vou tratar uma a uma com vocês e depois analisamos de forma individualizada também, tá? Primeiro artigo alterado pelo pacote anticrime, artigo 3º do CPP. Na verdade, foi uma inclusão que foi promovida, é o famoso juiz das garantias que tá dando o que falar e vocês têm acompanhado isso, tá? Não por menos, apesar de ter sido aprovado pelo presidente, o STF fez o quê? Suspendeu a eficácia desse artigo, tá? Então, hoje, neste momento, agora, esse artigo não está vigente, tá bom? A suspensão foi, a eficácia foi afastada, foi suspensa pelo STF. Por meio de uma decisão proferida nas ações diretas de inconstitucionalidade, números 6298, 6299, 6300 e 6305, tá? Então, esse artigo 3º não está vigente atualmente. Artigo 14A trata da constituição de defensor, num caso específico, que vamos ver qual que é. Artigo 28, que trata da questão do arquivamento do inquérito policial. Esse artigo também foi suspenso por uma decisão proferida pelo STF, tá? Artigo 28A cria na verdade não cria, porque já existia, ele inclui no nosso ordenamento jurídico o Acordo de Não Persecução Penal, que é o ANPP. Artigos 122, 124A, 133 e 133A tratam de alienação de coisas apreendidas. Artigo 157, parágrafo 5º, também teve a sua aplicação suspensa pelas mesmas ações diretas de inconstitucionalidade, tá? Pela mesma decisão. Foi uma decisão única que suspendeu a eficácia desses artigos que estão aqui indicados em vermelho. Artigo 158A até 158F. Foi uma inclusão que foi feita pela lei, tá? Para tratar do Instituto da Cadeia de Custódia. Já antecipo para vocês que esses artigos são imensos, são gigantescos, trazem vários requisitos, vários conceitos, de forma, qual foi a intenção do legislador? Modernizar, padronizar a colheita de prova no âmbito da persecução penal, tá? Esses artigos também foram incluídos, eles não existiam na redação anterior do CPP, então foram inclusões promovidas pela lei anticrime, tá? Artigo 282 do CPP, que trata das medidas cautelares. O artigo 310, ele fala sobre a prisão em flagrante, porém, tem um único dispositivo desse artigo que teve aplicação suspensa, que foi somente o parágrafo 4º. Nós vamos ver no momento oportuno o que dispõe esse parágrafo 4º, cuja aplicação foi suspensa, tá? Artigo 311 e 312 tratam da prisão preventiva. O artigo 492, nós vamos analisar no momento oportuno, mas já adiantando para vocês, eu coloquei aqui, vocês viram, né, em vermelho, inconstitucional. Esse é um artigo que já nasceu inconstitucional. Por quê? Nós vamos falar no momento oportuno que em novembro do ano passado, novembro de 2019,
o STF, de forma colegiada, chegou ao entendimento com relação à possibilidade da execução provisória de pena ou não, vocês se lembram dessa questão? Então, por conta do que foi decidido pelo STF em novembro de 2019, esse artigo, esse dispositivo, ele já nasceu inconstitucional. Então, não entendo porque ele foi aprovado, mas nasceu inconstitucional, então não tem por que ser aplicado. Vamos analisar isso no momento oportuno, tá bom? O artigo 564, inciso 5, traz uma nova causa de nulidade no processo penal. O artigo 581, inciso 25, traz uma nova situação, uma nova causa, uma nova hipótese de cabimento do rese, que é o recurso em sentido estrito. E, por fim, nós temos o artigo 638, que trata do processamento e do julgamento dos recursos especial e extraordinário perante os tribunais superiores, então perante o STF e o STJ. Na verdade, isso aqui não foi uma inclusão, foi apenas uma modernização na redação anterior, tá? Vamos ver também qual foi essa modernização que foi trazida à redação. Vamos começar, então, a analisar essas alterações promovidas no CPP, no Código de Processo Penal. Já adianto que não vamos abordar aqui, neste momento, esse artigo 3º, e não só o artigo 3º, mas todos os artigos que foram citados aqui, e que estão aqui indicados em vermelho, todos os artigos que estão com a aplicação suspensa por decisão proferida pelo STF, não vamos abordar esses artigos. Por quê? Primeiro, estão com a aplicação suspensa, ou seja, hoje, no momento em que estão sendo gravadas essas aulas, esses artigos não podem ser aplicados. Então, se eles não podem ser aplicados, não me parece sensato abordar esse tema, tá? Analisar esses artigos. Até porque eu não sei por quanto tempo vai durar essa decisão. Depois, quem tiver curiosidade, dá uma olhada nessa decisão. Salvo engano, tem aproximadamente 27 páginas a decisão. No final, o ministro diz que ele está suspendendo a eficácia dos dispositivos, e ele indica, né, um a um esses dispositivos do CPP, e ao final ele tem a cautela de dizer que não há período da suspensão, ou seja, pode ficar suspenso por um ano, um mês, um século, uma década, não sei por quanto tempo estes dispositivos vão ficar com a aplicação suspensa, tá? Então, se você tiver com a lei impressa, ou se você tiver com a lei no seu Vadmecum, ou se você estiver acompanhando com a lei no seu próprio tablet ou no seu celular, faça essa observação. Eu vou até voltar para vocês a tela, anotem todos esses artigos indicados em vermelho, coloquem ao lado, desculpa, aplicação suspensa. Então, artigo 3º, artigo 28, artigo 157, parágrafo 5º, artigo 310, parágrafo 4º, coloquem que a aplicação está suspensa. E o artigo 492, também do CPP, coloquem inconstitucional, tá? Só para que vocês tenham no material de vocês anotadas essas observações, tá? Para não correrem o risco de estudarem um artigo que sequer está sendo aplicado, sequer está, na verdade, está vigente, né? Já passou a vacatio legis faz um tempinho já da lei anticrime. O que ele não está sendo aplicado em razão de uma decisão judicial proferida pelo STF, tá bom? Então vamos lá. Artigo 14A. Isso aqui foi uma inclusão, tá? Não existia esse artigo na redação anterior do CPP. Do que trata esse artigo 14A? Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo 23 do Código Penal, o indiciado poderá constituir defensor. Parágrafo 1º. Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas a contar do recebimento da citação. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo disposto no parágrafo 1º, ou seja, 48 horas,
com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que esta, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Vejam que aqui, do parágrafo 2º, eu já pulo para o parágrafo 6º. Por quê? Porque os parágrafos 3º, 4º e 5º foram vetados pelo presidente, tá? Eles não foram sancionados. Então, pulamos para o parágrafo 6º. As disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no artigo 142 da CF, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a garantia da lei e ordem. Pessoal, aqui não tem muito o que explicar, é só ler a redação do artigo. Eu só quero fazer uma pequena crítica do que nós estamos falando aqui. Acompanhem comigo o caput do artigo 14A. Os servidores vinculados às instituições dispostas no 144 da CF que figurarem como investigados em inquéritos policiais ou em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais cujo objeto for a investigação de fatos relacionados, blá, 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 poderá constituir defensor. Do que nós estamos tratando? De um procedimento de inquérito policial, de um procedimento de inquérito policial militar, de um procedimento de investigação extrajudicial. Nós estamos tratando dessas situações em que a lei anticrime, né, trouxe essa inclusão do artigo 14A, permitindo que os investigados constituam advogado. Pessoal, eu estou tratando de uma investigação. Eu quero deixar isso muito claro para vocês perceberem o porquê dessa crítica que eu estou fazendo. Nós sabemos que no inquérito policial eu não tenho um contraditório, eu não tenho uma ampla defesa. Não é a mesma situação que eu tenho no processo. No processo penal, o acusado tem e deve ter assegurado total direito ao exercício do contraditório e da plena ampla defesa dele, tá? Ele já está sendo acusado formalmente. Então, diante do Estado democrático de direito no qual nós vivemos, é direito de todo acusado defender-se de uma acusação contra ele imposta, tá? Contra ele formulada. É diferente de um procedimento administrativo investigatório ou investigativo, como preferirem. Eu não tenho contraditório em inquérito policial, eu não tenho contraditório em inquérito policial militar, eu não tenho contraditório em procedimento extrajudicial de investigação de fatos. O nome já diz extrajudicial, eu não estou numa relação jurídica, não estou dentro de um processo. Se eu estiver dentro de uma relação jurídico-processual, se eu estiver dentro de um processo, é evidente que eu vou ter assegurado, até por força dos princípios constitucionais, eu vou ter assegurado o contraditório, eu vou ter assegurado a minha ampla defesa. Mas enquanto investigado, eu não tenho isso. Então é nesse sentido que eu formulo essa crítica, tá? Outra coisa, volta aqui comigo no parágrafo 1º. O investigado deverá ser citado. Já começa aqui o erro, né? A nomenclatura correta seria intimado, né? O ato processual é uma intimação e não uma citação. A citação ela acontece somente no processo penal, mas enfim. Então, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de 48 horas. E aí, se ele não constituir um advogado em 48 horas, a autoridade responsável ainda vai enviar uma nova comunicação para a instituição a qual o investigado está ou estava vinculado, para que a instituição nomeie um advogado. Olha todo esse procedimento que é adotado para uma investigação preliminar. A situação ali não é ainda de um acusado efetivamente e formalmente, tá? Então, para mim, não faz o menor sentido ser possibilitado a nomeação de defensor, até porque vamos fazer o paralelo, tá? Vamos analisar uma situação de um investigado e um inquérito policial comum, tá? O indivíduo está sendo investigado por um suposto crime de furto, tá?
quando aquele inquérito é instaurado, por acaso, aquele indivíduo investigado, ele é comunicado, o delegado manda uma correspondência, manda uma intimação para a casa do cidadão falando: cidadão, informo oficialmente que foi instaurado contra você um inquérito policial? Não, não faz isso. Ou o delegado envia para o investigado uma notificação dizendo: cidadão, comunico oficialmente que foi instaurada uma investigação para apurar a suposta prática do crime de furto por Vossa Senhoria. Sendo assim, eu faculto ao senhor ou à senhora que em 48 horas constitua advogado. No silêncio, eu vou nomear a Defensoria Pública para atuar na defesa dos seus interesses? Não. Isso não acontece no inquérito policial. Então, se isso não acontece para o cidadão comum, numa investigação comum, também extrajudicial, por qual razão me veio o artigo 14A e prevê um procedimento totalmente distinto para as autoridades previstas no artigo 144? Ainda que se alegue, porque tem prerrogativa de foro. Prerrogativa de foro vale para processo judicial. Repito, nós não estamos diante de um processo judicial. Nós estamos diante apenas e tão somente de uma investigação extrajudicial, de uma investigação policial. Eu sequer tenho que falar aqui em prerrogativa de foro ainda, porque a prerrogativa de foro, ela também só vale a partir do momento que eu tenho um processo formalmente distribuído, formalmente autuado contra aquela pessoa, e aquela pessoa passa a ser um acusado e não mais um investigado, tá? Então, esse artigo eu recebo com certas ressalvas, a meu ver, não foi uma inclusão positiva, tá? Até pela questão do contrário senso, porque não faz o menor sentido eu querer trazer para um procedimento extrajudicial as características que são natas, que são inerentes a um processo judicial. Quando o artigo 14A diz que o investigado poderá constituir um defensor, está dizendo que, trocando em miúdos, que o investigado vai nomear um defensor para que possa exercer o contraditório, a ampla defesa. Eu não tenho isso em procedimentos investigativos, tá? Então, essa é a ressalva que eu faço. Bom, com isso nós encerramos a nossa primeira análise das alterações promovidas no Código de Processo Penal. Agradeço a atenção até aqui. Nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá!